Bom, hoje, domingo de missões, né? Todo dia é dia de missões, mas no calendário, nós, pastores, conselhos de igreja, sempre colocamos momentos especiais para trazer a temática de uma forma mais específica e também uma oportunidade de apresentar projetos missionários e provocar o povo de Deus tirar a aranha do bolso e ofertar, né? Tirar a teia de aranha do bolso e ofertar. Quando a gente fala em missões, já começa a agitar as coisas. Mas o que eu quero tratar com vocês de forma muito direta e rápida, quem me conhece é assim mesmo, eu quero tratar o tema: o chamado missionário produz uma fé operosa. Não tem como nos sentirmos chamados para missões e termos uma fé que não opera, uma fé que não realiza. Então, de forma muito sucinta, vamos fazer a leitura do texto lá, clássico do chamado missionário de Abrão, lá em capítulo 12 do livro de Gênesis, e vamos fazer, mesmo assentados, mas reverentemente, a leitura alternada desse texto até o verso número 5. Gênesis 12, de 1 a 5. Diz assim a boa, perfeita palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Harã, e partiram para a terra de Canaã, todos juntos, e lá chegaram. Deus, obrigado mais uma vez. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa. Obrigado porque ainda podemos, no nosso país, sair livremente dos nossos lares e dirigir de forma pública a uma casa de oração e de pregação da tua palavra. Eu quero, ó Pai, pedir que o Senhor nos ensine como é bom podermos ainda exercer e demonstrar a nossa fé de forma livre em nosso país. E rogamos por nossos irmãos que precisam se esconderem, que precisam fugir, porque suas vidas estão postas à prova todos os dias, mas o Senhor tem feito a tua igreja crescer, mesmo em cenários de grande perseguição. Não deixa que a nossa nação possa passar despercebida diante do grande privilégio que ainda temos. Obrigado por cada vida que se encontra no santuário e cada vida que acompanham pelas mídias dessa igreja. Fala, Senhor, no nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, você vai dizer comigo, porque você é um crente que conhece a Bíblia: a fé sem obra, a fé é morta. Hoje há muita gente vivendo de fezinha, e eu não estou falando do jogo lá, do bicho, nem da loteria, né? Vou fazer uma fezinha, você já sabe que tem jogo no meio, né? Irmãos, nós somos uma comunidade de fé. A palavra do Senhor nos diz que o justo ou o justificado viverá pela fé. A palavra do Senhor nos diz, e todos nós, povo de Deus, crentes, sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Se de fato nós olhamos e o que nossa igreja agrada a Deus? Porque ela é uma comunidade de fé. E a fé é para ser exercitada.
E aqui nesse texto nós vemos que o Senhor chama aquele que é reconhecido como o pai das missões. Abraão também chamado de o pai da fé, porque não poderia ser outro nome. Quando Jesus entrou em Jericó, e lá diante de toda aquela multidão, ele podia ter escolhido pessoas de boa reputação, melhores, mais religiosas, mais zelosas. Ele vai propositalmente, se livra da multidão, tem um encontro com Zaqueu, vai à casa dele, prega o evangelho, aquele homem é transformado pelo evangelho, e depois que ele publica a sua fé em Cristo, reconhecendo ele como Senhor, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Todo chamado missionário da igreja começou em Abraão. E é por isso que nós, povo de Deus, vivendo nesse século presente, nessa grande oportunidade, nesse cenário pós-moderno, precisamos assumir cada vez mais que não somos só uma comunidade de fé, mas uma fé operosa. Quando fala de fé operosa, em alguns ricões tradicionais, já tem gente achando que isso é coisa de pentecostal. É coisa de pentecostal crer na cura, é coisa de pentecostal crer na mudança radical de uma vida, é coisa de pentecostal crer que alguém pode sair de uma unidade intensiva de saúde, pode ser curada, pode ser libertada. Irmãos, isso é coisa do povo de Deus. É a fé operosa. Um povo que não crer não tem fé. E aqui eu vejo o Senhor quebrando todos os paradigmas. Ele faz uma promessa missionária a uma pessoa que já não podia gerar filhos, a um casal já de idade avançada, com tudo certo na vida deles, tudo arrumadinho. Abraão estava com a vida dele arrumadinha. Morava em casa feita de tijolos, tinha terras, era um grande latifundiário, tinha 300 pastores sustentados por ele para cuidar dos seus rebanhos, já estava tranquilizado com essa questão de ter filhos. Ele e Sara já tinham praticamente adotado a Ló, viviam juntos, uma harmonia familiar, era um verdadeiro paraíso. Mas o Senhor quebra todas essas questões. O Senhor mexe. Ele é o Senhor, Ele é o Deus do milagre. Ele chama a sua igreja a exercitar fé. E de repente ele acorda aquele homem, ou se apresenta a ele e diz o seguinte, verso 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, esse chamado é um chamado missionário, porque ele começa com a expressão sai. É a mesma expressão de Mateus 28, da grande comissão, ide. E nós entendemos que um chamado missionário, ele produz uma fé operosa. Deus não perguntou para Abraão: Abraão, o que você acha de fazer um trabalho para mim? Do que você acha sair com Sara e ir para um lugar que eu vou mostrar para você, e que você vai caminhar, e que você vai ter que levar tudo que é seu, você vai deixar sua terra, vai deixar sua parentela, a sua referência? Não, queridos, o chamado missionário, a igreja é passiva. O ativo é o Espírito Santo de Deus, é a voz de Deus dizendo para a igreja: haja, saia, faça. Então, uma fé operosa, em primeiro lugar, produz obediência incondicional. Uma fé operosa produz uma obediência incondicional. Não há condições, irmãos. E o que é incondicional?
É uma coisa muito clara e fácil. Independe das circunstâncias, eu obedeço. Independe das circunstâncias, independe do cenário. Uma obediência incondicional é aquela refletida lá em Filipenses, quando ali Paulo está escrevendo e falando da humilhação de Cristo, e diz que ele nos upou ser igual a Deus, mas antes se tornou um semelhante a nós, e foi condenado e passou pela morte, e morte de cruz, dizendo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma fé operosa produz obediência. Nós temos que crer que o Senhor está no controle. Eu sempre gosto dessa ilustração. Tem gente que é motorista, e quando vai para algum lugar com outra pessoa dirigindo, ele quer dirigir o carro no banco de passageiro. A cabeça dele faz isso na curva, ele freia o pé, tudo porque ele não confia muito no outro. Quando ele sente que tem alguma coisa, ele já põe a mão aqui naquele aparador de medo, né? Irmãos, quem senta no banco do motorista na vida da igreja e do crente é Cristo. É o Senhor da igreja. Abraão aqui é chamado, e a palavra do Senhor é direta. O Senhor diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua segurança, sai da tua referência, sai de tudo aquilo que você tem como garantia. A igreja precisa obedecer de forma incondicional o seu chamado missionário. As nações estão clamando, os sertões estão clamando, os grandes centros urbanos estão clamando, de norte a sul. A igreja muitas vezes tem se reunido para viver o templismo, as coisas dentro do templo, enquanto o chamado missionário é fora do templo. São o clamor das nações, o orar por povos não alcançados, contribuir, interceder, entrar em dieta missionária, orar pelos obreiros, incentivar as vocações na igreja. Você pensa que é fácil levantar alunos para os institutos bíblicos? É um trabalho daqueles dos mais difíceis que eu já tenho enfrentado nas labutas aí do ministério. Irmãos, nós estamos preparando nossos jovens para tudo na vida, para serem campeões, para serem os melhores. Às vezes nós esquecemos que os nossos filhos não são nossos, estão emprestados, são a herança do Senhor. Nós precisamos incentivar os nossos jovens a abraçar a obra missionária. Um avivamento de pessoas, gente se aposentando. Agora está difícil aposentar, mas teve gente que está com burro na sombra faz tempo. Aposentado, meu filho, vá se preparar, vá para um instituto, vá plantar uma igreja no sertão, se envolva com missões. Deus já te deu o sustento, agora Deus já está te dando o chamado, agora vai para o preparo. Nós estamos vivendo muito. Alguém que aposentou com 60, está vivendo 100, tem 40 anos para queimar no campo missionário. Nós precisamos clamar à igreja para que ela entenda que há um chamado missionário, e esse chamado missionário, ele exige obediência incondicional. A ordem dada por Jesus em Mateus 28 também não foi uma opção. Ele ordenou a seus discípulos, ele recebeu autoridade e repassou à sua igreja, a seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos. O evangelista Marcos: pregai o evangelho a toda criatura. É um chamado missionário, e Abraão obedeceu. O verso 4 diz assim, leia comigo:
Partiu, pois, Abrão como? Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Ele entende que o chamado é uma ordem. Ah, pastor, mas o senhor não estava lá para saber a discussão que deu dele e Sara? Sara dizer, eu não vou não. Você vai? Não, não vou não. Vai. A discussão dos pastores, 300 pastores no mínimo serviam, são 300 famílias. Mas, irmãos, quando a obediência é incondicional, olha que coisa linda, diz o texto, ainda continuando o verso 4. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu, é o outro registro, diz que partiu, e aqui diz que saiu de Harã. E o verso 5 diz, vamos ler juntos? Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe aqueceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Obediência incondicional. Eu não sei o tipo de conversa que ele teve com Sara, mas Sara foi. Eu não sei que tipo de conversa ele teve com Ló. Ló, mas tio, e as terras? Vai ficar para quem? O senhor é maluco dessa idade? Olha o coração aí de tia Sara. Não, de alguma forma Ló disse, eu vou também. Eu quero fazer parte disso aí. E não houve desistência. A palavra do Senhor diz que foram todas as vidas, todos aqueles que foram acrescidos na grande empresa latifundiária, que Abraão era o líder. Por que, irmãos? Porque uma fé operosa, ela produz ou gera obediência incondicional. Mas em segundo lugar, irmãos, o chamado missionário da igreja do Senhor, ela produz uma fé operosa, não só uma fé que produz obediência incondicional, mas também que produz resiliência sacrificial. Tem um preço a pagar, meu querido. Tem um preço a pagar. Tem que ser resiliente. Tem que esticar mais. Tem que chegar no limite. Esse pessoal aí que maromba esse negócio, que tem que chegar na falha. É assim que diz? É falha? Sei lá o que é. Mas é um negócio que diz assim, quando você faz o exercício que chega no limite. Precisa de fato ir um pouco a mais. Resistir mais. Mas também resiliente é aquele que tem capacidade de se adaptar às mudanças. Já pensou deixar sua casa e passar a habitar em tendas? Já imaginou você sair com milhares e milhares de rebanhos, de ovelhas, de animais que precisam de pasto, e você andar de forma itinerante? Conseguir lugar para parar, para pousar, para alimentar. Uma fé operosa não só traz ou gera obediência condicional, mas também uma resiliência sacrificial. A palavra sai e dói no ouvido. Ô Senhor, por que eu não posso fazer a obra aqui? Mas tem alguns que o Senhor diz, você não vai fazer aqui. Eu quero você do outro lado do mundo. Na Junta de Pinheiros nós temos vários missionários transculturais. E tem um que chama atenção. Entre outros todos chamam. Mas é o Tibério, paraibano, do interior da Paraíba, que é missionário na Sibéria, na Rússia. Irmãos, é 20 graus abaixo de zero. Só faz calor 30 dias no ano. Um paraibano foi bater no lugar daquele e casar com uma russa que tem 2 metros de altura.
Só Deus faz umas coisas dessas. Sai, eu não quero usar você aqui, eu quero usar você para alcançar os russos. Sacrifício. É sacrifício, irmãos. Às vezes nós sacrificamos a família, a distância, a ausência. Muitos nossos missionários passam dias e dias fora. Missionários da China que passam 2, 3 meses para retornar à sua base missionária. A obediência incondicional é produzida por uma fé operosa. Mas também essa fé operosa produz resiliência. Jesus foi o exemplo disso, irmãos. A cena do Getsemane. Ele estava cansado. Ele estava exausto. Ele estava solitário. Ele estava praticamente sozinho. E tudo por minha culpa. Pela sua culpa. Dos seus poros pingavam gotas de sangue. O corpo estava dando sinais de agonia. Mas a sua obediência, na sua oração, ele diz: Pai, se for possível, passa esse cálice, mas que não seja feita de outra forma que não seja a tua vontade, porque ele estava carregando aquilo que o profeta messiânico apontava: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados estavam sobre ele. Nós queremos ter uma vida de fé sem sacrifício, sem abrir mão de certas coisas. Quando nós vemos Abraão com aquela idade, tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Precisamos de entender, irmãos, que a luta da igreja inclui sacrifício. Você pode afirmar isso comigo? A luta da igreja inclui sacrifício. Os nossos missionários do passado, para implantar o presbiterianismo aqui, como sofreram. No Nordeste, histórias de missionários que foram espancados, tentativas de tocaias, apedrejamentos, para que hoje nós tivéssemos assim na nossa cidade, conhecida no meio presbiteriano como a Suíça pernambucana, e no meio missionário como a Antioquia pernambucana. Mas houve um preço. Houve homens e mulheres que atravessaram o oceano, que vieram ao Nordeste, que chegaram em Pernambuco pelo porto, que desbravaram o nosso estado pela linha de trem, que aportaram nessa cidade, e aqui começaram a semear a palavra do Senhor. Sacrifício, resiliência. Conte com isso. Conte com isso na sua caminhada cristã. Resiliência e sacrifício são gerados por uma fé operosa. E Abraão sentiu isso. Ele sai com tudo que ele tem. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que a primeira resiliência que ele teve que praticar na vida foi o seu relacionamento com seu sobrinho. Ele teve que se separar. O sobrinho veio com ele por causa da sua obediência ao Senhor, e no meio do caminho começou a ter contendas. Não davam mais para caminhar juntos, perdas. E você vai ver que Ló não foi só esse problema não. Ló era um problema generalizado.
E para não ter, ele pede que Ló escolha. Isso é sacrifício, irmãos. Você deixar que os outros escolham por você. Para evitar os problemas, ele chega para seu sobrinho querido, com amor de pai, e diz: olha, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Aí Ló escolhe as campinas, pasto. Sobrou para Abraão desertos, aridez, terreno agresteiro, onde ele teve que cavar diversos poços. Sacrifício, abrir mão. Mas o chamado missionário produz uma fé operosa, uma fé que opera através de uma obediência condicional, uma fé que opera através de uma resiliência sacrificial, mas também uma fé que produz uma dependência total. Por que o sacrifício vale a pena? Porque o Senhor é conosco. É Ele que faz. Olha o que diz o texto, verso de número 2. Vamos ler juntos? 12, 2. Todos juntos, igreja. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem faz é Ele. Ele deixa muito claro no seu chamado missionário: de ti farei uma grande nação. É o Senhor que faz, é o Senhor que nos protege. Se alguém quer vir contra nós, amaldiçoar a igreja, Ele se levanta e amaldiçoa os nossos adversários. Se alguém nos abençoa, se alguém abre uma porta, se alguém nos dá um aconchego, se alguém nos oferece uma ponte, Ele abençoa. Mas o propósito da missão é dele. A igreja é o meio que ele usa para o cumprimento da missão, mas a missão é dele. A missio Dei. A missão é de Deus. Depender de Deus de forma total é algo, irmãos, que traz muita dificuldade para nós, porque nós somos acostumados a tomar as decisões, nós somos possessivos. Até Pedro precisou aprender sobre isso. E aí você vê aquele Pedro agitado, de pavio curto, aquele homem abrupto, mas ele diz: lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele... Lendo o livro de Gênesis, você vê que Deus foi com Abraão em todo o tempo. Mesmo quando Abraão desobedeceu, quando por algum motivo fez algo que não devia, Deus tratou e cuidou dele, porque essa é a promessa de Deus para a sua igreja. Romanos é muito claro, como diz, que nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poder, nem espada, nem fome, nem nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A misericórdia dele se renova a cada igreja. Que coisa maravilhosa. A gente pode contar com a misericórdia do Senhor. Ele exerce misericórdia, Ele coloca o coração dele na nossa miséria, que é isso que compõe a palavra misericórdia. Que o Senhor continue a nos incomodar por missões. Que o Senhor incomode você, que o Senhor incomode a liderança da igreja, que o Senhor incomode as nossas crianças por missões, que o Senhor incomode a juventude por missões, que bata lá na porta do instituto toda semana um pastor: quero me preparar aqui. A gente já está com uma sala que quase não dá mais ninguém, mas a gente arrebenta a parede e faz outra sala, porque cimento e concreto é muito fácil, vocação só o Senhor que dá. Irmãos, nós precisamos levantar uma nação de jovens comprometidos,
que se apaixonem pelo trabalho missionário, que se preparem para enfrentar as lutas das universidades, que usem as suas profissões como portas para o ministério missionário. Não existe separação entre sagrado e secular na vida da igreja. Você é missionário sendo médico, dentista, advogado, pedreiro, eletricista, professor, seja qual for a tua profissão, se o Senhor te colocou, se você foi chamado, se você tem fé, se você crer, você é um missionário. E eu quero concluir essa meditação, irmãos, fazendo um desafio. Eu gosto muito aqui de Marcos Sal da Terra, teve aqui hoje pela manhã, né? Maravilha. Mas aquela música que fala sobre que eu vou é maravilhosa, né? Que desafia a igreja a dar uma resposta, porque a fé sem obra é morta. Comece hoje a exercitar a sua fé. Comece hoje a produzir. Comece hoje a se sentir alguém que está conectado com uma fé operosa, que gera obediência incondicional, resiliência sacrificial e dependência total. Depender de Deus não é demonstração de fraqueza, depender de Deus é demonstração de fé. Quando a gente recebe na igreja oração por doente, tem uns que chegam assim: pastor, agora não tem meio jeito não, só Deus. E desde quando deixou de ser de Deus? Agora só na mão de Deus. E quem tirou da mão de Deus? Ele está no controle. Só o Senhor é Deus. Vamos ficar de pé e orar nesse instante. O desafio, eu não vou chamar ninguém aqui à frente, fique tranquilo, mas aonde você está, ore comigo, diga: Senhor, eu quero obedecer, Senhor, eu quero me sacrificar, Senhor, eu quero desesperadamente depender do Senhor, porque é Ele que faz tudo se mover, é Ele que faz o dia amanhecer, é Ele que faz o rio correr na direção correta, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos dá o fôlego de vida. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, mais uma vez, nós suplicamos que nesse domingo missionário, nós possamos, como costumeiramente o Senhor faz aqui nesse lugar, desafiar o teu povo, ensinar o teu povo a uma vida santa, a uma vida operosa, que mais uma vez o Senhor derrama a tua graça sobre todos aqui presentes, que possamos voltar aos nossos lares e ao nosso descanso, sabedor que o Senhor está no controle e requer a nós obedecer, sacrificar-nos e, acima de tudo, depender de forma total ao Senhor. Nós oramos agradecidos por este momento como igreja, hoje e sempre. Amém.